Bom, meninos, oi para vocês, tudo bem? Ivana, libera o som dos meninos aí. Tá liberado. Tá? Tudo bem. Tamo bem. Ei, Ivana, essa Ivana é fera, velho. Eu piro pra essa mulher. Eu piro pra Ivana, velho. Tô no nível 1 dessa tecnologia toda. Tô apanhando mais que... E eu tô no nível 0. Ué, mas a Ivana não é no Sul? Não, então peraí. Então eu tô menos 1. Peraí que eu tenho que desativar meu áudio. Vamos lá, então? Crianças, salve, salve, bom dia a todos. Estamos aqui nessa empreitada, caminhando junto aí em cima desse assunto, desses desafios que nós estamos tendo. Opa, alguém desativa o áudio aí, tem alguém fazendo barulho. Ok? É uma tal de Maria Clara. Obrigado. Então, vamos embora, então? Tamo junto? Gravando. Segue passeio. Então, estamos continuando com a nossa aula de potencial elétrico, aula 3 de potencial elétrico. Vamos lá? Olha só isso aqui. Esse desenho aqui, ele é muito importante para a gente. Vamos entender isso aqui. Eu preciso que você lembre alguns tópicos comigo. Me ajuda? Eu preciso que você lembre uma coisa importantíssima, que eu falei para você que potencial é uma grandeza escalar. Potencial é uma grandeza o quê? Repete mentalmente. Escalar. O que isso quer dizer? Que quando eu somo grandezas escalares, eu vou levar em conta o número e o sinal dele. Que eu não tenho que preocupar com direção e sentido igual eu tinha lá em campo elétrico e força elétrica. Veja bem, eu trabalhei com você 3 grandezas fundamentais aqui nessa parte nossa. Campo elétrico e força elétrica. As duas são vetores. Essa que é potencial, é a grandeza escalar. Então, olha o que eu tenho aqui. Eu tenho a carga Q1, eu tenho a carga Q2, eu tenho a carga Qn. Cada uma delas vai gerar no ponto P um potencial elétrico. Bacana? E é claro, você vai lembrar muito bem disso, que todas essas cargas geram também campo. E o potencial é uma função, é um ponto no campo elétrico. Lembra disso? O potencial é um ponto no campo elétrico. Ok, mas vamos esquecer um pouco o assunto de campo e vamos entrar no potencial. Então, essa carga Q1 vai gerar aqui um potencial V1, a carga Q2, o potencial V2, a carga Qn, o potencial Vn. Tranquilo? Somas escalares. O que eu estou falando é por causa disso aqui, ó. O potencial elétrico no ponto P do campo é a soma algébrica dos potenciais em P, produzidos separadamente pelas cargas, trocando em miúdos. É um V1, é um V2, é um V3 no ponto P. Um V1 somado com um V2, somado com um V3, um V4, um V5, um Vn. Fácil? Soma algébrica de potenciais. Vamos junto. Vamos fazer um exercício para você poder entender isso? Que eu estou falando isso aqui, ó. Olha para isso aqui. Determine o potencial elétrico resultante em P, nos casos A e B, admitindo em cada um deles carga 10 a menos 6 coulombs e distância 0,3 metros. O que eu estou pedindo é, vamos calcular o potencial dessa carga nesse ponto, o potencial da carga nesse ponto, e vamos somar. E no que é o potencial em P, quem gera potencial em P? Mais Q e mais Q. Vamos calcular? 1 minuto para vocês. Pronto? Vamos lá, então. Zero desenho, mais Q, ponto P. Olha para isso aqui. Vamos calcular, então, o potencial no ponto P. Carga mais Q gera aqui um potencial, carga mais Q gera aqui um potencial. Então, vai ficar assim. O potencial da carga mais Q e da mais Q. Não são idênticas as cargas e a distância não é a mesma? É. Eu poderia ter calculado de 1 e ter dobrado? Poderia. Isso é o menor problema. Mas veja bem, isso não é regra. Cada caso é um caso. Entendeu o que eu quis dizer? Isso aqui é o primeiro exercício nosso de potencial. Por isso que ele é assim, complete a frase, pinte a carga, ligue os pontos. Então, o caso 0 é 9 vezes 10 a nona, a carga 10 a menos 6, a distância 0,3. Bom, 3 vezes 10 a menos 1, o menos 1 vai para cima mais 1,
9 que divide 3 é 3. 9 com mais 1 é 10, com menos 6 é 4. Então, vai dar a resposta 3 vezes 10 à quarta de K, mais 3 vezes 10 à quarta de K. No total, 6 vezes 10 à quarta volts. Ou, se você preferir, 60.000 volts. Esse é o potencial gerado por essas duas cargas no ponto P. Nesse ponto aqui. Ok? Tranquilo? A letra B é interessante. Olha para cá. Olha o que diz a letra B. É o mesmo desenho, as mesmas cargas, só que uma agora é positiva e a outra agora é quem? É negativa. Uma é positiva e a outra é negativa. Faz para mim. Intuitivamente, você deve saber a resposta. Quem já entendeu a resposta, vai no chat e escreve para mim o valor que está achando. Intuitivamente, sem fazer conta. Vê o que deu aí. Vê o que deu aí para mim. Alan, daqui um dia você podia fazer uma vinheta para sua aula, hein? Ah, pois é, cara. Vamos pensar nisso. Gostei da ideia. Tá, não. Augusto Santos respondeu aqui, ó. O chat está bloqueado, não. Se tivesse bloqueado, você não tinha respondido, João. Vamos lá? Muito bem. Gostei. A resposta está aparecendo. Estou respondendo aqui reservadamente. Muito bom. Muito bem. O pessoal manda reservadamente porque tem medo de errar, né? Não tem problema, não. Vamos nessa aqui. Então é isso aí, galera. Intuitivamente, valeu a galera que respondeu. Obrigado, gostei mesmo. É exatamente, intuitivamente, você percebeu o que está acontecendo. Essa carga vai gerar o potencial. Essa carga vai gerar o potencial mais K0Q sobre D. A outra negativa vai gerar o potencial menos K0Q sobre D. Mais K0Q sobre D, menos K0Q sobre D. Juntou as duas, deu zero. Sempre vai ser assim? Presta atenção, olha os números, olha as informações. Então, é mais K0Q sobre D, mais vezes menos K0Q sobre D, a soma dá zero. Essa é a vantagem, é uma soma escalar. Crianças, olha só, presta muita atenção. Os jovenzinhos, as jovenzinhas, meus queridos e queridas alunas e alunos que vão fazer uma prova que exige canetão, ou até mesmo uma prova que não seja Enem, uma questão boa de aparecer, uma questão que envolve campo elétrico e potencial elétrico junto. Se ele vira para mim e fala assim, ó, calcule o campo elétrico nesse ponto. Letra B, determine o potencial elétrico nesse ponto. Olha que questão linda, fácil de fazer, fácil de resolver, e só quem assistiu, quem trilhou o caminho, que vai conseguir resolver sem muito estresse, sem muita dor de cabeça. Tá certo? Beleza? Eu gostei? Vamos avançar. Energia potencial elétrica. Olha o que está escrito aqui nesse negócio. Olha o que está escrito aqui nessa brincadeira. Olha o que está escrito aqui. É válido lembrar que um campo onde o trabalho não depende da forma da trajetória é um campo conservativo. Um campo onde o trabalho não depende da forma da trajetória é um campo conservativo. Nós falamos isso, né? Lembra que o trabalho realizado pela força elétrica não depende da trajetória? Eu fiz 2 ou 3 slides mostrando isso para você. A carga sai daqui, vem para cá, faz um outro caminho e o trabalho era o mesmo. Então, esse é um campo conservativo. E as forças desse campo são chamadas de forças conservativas. Já havíamos comentado, lembra? Por isso que eu falei, é válido lembrar. Exemplo de forças conservativas. Força gravitacional, força elétrica e força elástica. Então, o peso é uma força conservativa. A força elétrica é uma força conservativa. E a força elástica é uma força conservativa. E os campos conservativos associam-se à ideia de energia potencial. O livro da Harvard diz assim, ó, a gente fala, usa energia potencial que está associada à capacidade de realizar trabalho, de realizar algo. Melhor dizendo, o livro da Harvard fala assim, ó, da Hamilton, diz assim, a energia potencial está associada à capacidade de recuperá-la na forma de trabalho.
Está associada à capacidade de recuperar essa energia na forma de um trabalho. Quando eu viro para você, alguém vira para você e fala assim, olha, você tem potencial. Nesse sentido, eu estou querendo dizer para você assim, ó, que você tem capacidade de realizar algo, que você tem capacidade de fazer algo, de fazer alguma coisa, de fazer alguma coisa extraordinária. No nosso caso, tem capacidade de recuperar essa energia na forma de trabalho. Explico melhor? Se eu pego uma carga, vou falar com campo gravitacional primeiro. Eu peguei um objeto, levantei ele aqui, forneci uma altura gravitacional, fiz um trabalho da força-peso, ele forneceu energia potencial gravitacional, fiz um trabalho realizado pela minha mão, que é o trabalho do operador. Esse trabalho, essa energia eu recupero através do trabalho da força-peso, através da queda. Essa energia vira uma energia cinética através dessa tampinha, caindo aqui com velocidade. E é isso que eu estou mostrando aqui, ó. Eu peguei uma carga, abandonei ela aqui, vem em direção a esse ponto. Essa carga, com essa carga aqui, abandono, ela vai embora. Então, está associada à capacidade de realizar algo, de realizar um trabalho. Avancemos. Os campos conservativos associam-se à ideia de uma energia potencial. Então, vem cá. Trabalho não é Q que multiplica VA menos VB? Trabalho não é energia? Então, no lugar de trabalho, eu estou chamando de energia. Para ele poder entender melhor a equação. Então, energia é Q que multiplica VA menos VB. Então, energia é Q que multiplica VA menos VB. Vou pôr um referencial no infinito. Se o referencial é no infinito, o VB vale zero. Então, eu passo a ter a energia potencial no ponto A de uma carga, que uma carga adquire ao ser colocada em uma região que tem um potencial VA. Então, eu tenho aqui uma carga geradora. Imagina ela positiva, ela gera um campo aqui de afastamento. Nesse ponto aqui, eu tenho um potencial. Eu pego uma carga e coloco aqui. A hora que eu ponho essa carga e coloco aqui, e eu solto, se essa carga for positiva, ela vai para cá. Significa que nesse ponto onde eu pus essa carga, tem uma energia potencial, que me dá a capacidade dessa carga sair correndo, dela entrar em movimento. Eu recupero essa energia nesse ponto, na forma dessa repulsão, dessa força em movimento, desse trabalho. Tá certo? Vamos avançar. Então, nesse pequeno tópico aqui, nesse pequeno exercício, apenas assim, ó, uma aplicação da equação para você treinar. Calcule a energia potencial elétrica que uma carga 2 microcoulombs adquire ao ser colocada num ponto P de um campo cujo potencial é 200 volts. É isso que eu acabei de falar. Uma carga gera um campo aqui, nesse ponto eu vou pôr aqui uma outra carga. Que energia ela vai adquirir? Soltei, entrou em movimento. Vamos ver isso aqui então. A energia potencial é P, que adquire ao ser colocado em P, é dado por energia potencial é carga vezes o potencial, naquele ponto. Então, vamos lá. Tem o valor da carga que eu abandonei, tem o valor do potencial naquele ponto. Quem é minha energia potencial? Q vezes V. Então, vai dar 4 vezes 10 a menos 4 joules. Terceiro ano. Você, Fê, presta atenção, levanta, senta direito aí. Não, vai assistir minha aula deitado, não. Conserta isso aí. Olha para mim. Presta atenção. Isso aqui é importantíssimo. Nessa altura do campeonato, você já deve ter superado todas as suas limitações, todos os seus problemas com produtos de potência, divisão de potência e radiação. Se você ainda não conseguiu sanar isso, eu preciso que você pare um pouco e estude isso. Você não pode chegar nesse ponto e errar nessa multiplicação de potência. Tá certo? Tamo junto? Vida que segue. Olha aqui o que nós vamos fazer aqui. Pus esse desenho aqui e vou fazer uma pergunta e eu quero que você me responda. Energia potencial elétrica de um par de cargas. Pensa comigo. Eu peguei essa carga que é fixa, prendi ela, vou pôr outra carga aqui diferente, Qzinho, e vou abandonar. Estou abandonando. O que acontece quando abandonarmos a carga mais Qzinho? Fala para mim.
Responde para mim, o que acontece? Do seu jeito. Vai ser constante. Vai, não. Ela vai ser constante. Não, no chat, vai para o chat, sem áudio. Porque senão você entrega a resposta. Vai para o áudio, vai para o chat. Só me fala o que vai acontecer. Estou aqui olhando. Uma pessoa. Isso, olha, muito bem, certo, Augusto, muito bom. Perfeito, Victor, muito bom. Isso aí. Vocês dois já responderam, pensa aí. Por que isso acontece? Muito bem, Jonathan, certíssimo. Muito bom. Mais alguém? É isso aí, a aula não é para mim não, gente. Eu estou careca de saber isso. Muito bem, Ive. Vai se afastar de mais quesão. Muito bem, galera. Acabei que eu dei a resposta, né? Tá certo. Obrigado, gente, por ter participado. Isso, Isabela, muito bem. Sofre uma força elétrica de repulsão. É exatamente isso. É essa a ideia. Muito bem, muito bem, muito bem. Ela vai ser abandonada. Quando ela for abandonada, ela é repelida. Você pensou em força? Ok. Pensou em campo? Ok. Mas vamos pensar em energia? Olha que louco. Se essa carga abandonada, que ela entra em movimento, de onde? De onde que vem essa energia? De que momento? De que lugar que vem essa energia? Veja bem. Olha só, preste atenção. Quando abandona essa carga, vai ter nesse ponto associado um negócio chamado energia potencial. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Quer dizer que nesse ponto vai ter uma energia potencial elétrica que vai fazer essa carga entrar em movimento, que vai fazer essa carga entrar em movimento. Aparece movimento? Muito bem. Que vai fazer essa carga entrar em movimento. Ou seja, a minha energia potencial é transformada em energia cinética. Ela ganha velocidade. Nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Se ela ganha velocidade, é porque naquele ponto tem energia, o quê? Potencial. Legal, né, galera? Bacana, né? Também acho, também acho. Eu gosto muito dessa matéria. Então, vamos entender melhor isso? Vamos entender como que eu calculo essa energia potencial de um par de cargas? Eu calculo assim. Olha só. Potencial não é K0 Q sobre D? Energia potencial não é Q vezes VA? Ah, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse potencial, que é K0 Q sobre D, e vou substituir aqui em potencial. Então ficou Q que multiplica K0 Q sobre D. Então, vamos reescrever a equação, ficar da maneira mais elegante? K0, Qzão, Qzinho sobre D. Essa é a minha equação que me dá a energia potencial elétrica de um par de cargas. Então, mas Alan, quando você abandonou essa carga, quem saiu foi Qzinho. Por que você está me falando que é de um par de cargas? Porque são as duas cargas. Tá, e por que Qzão não saiu correndo? Simples. Qzão estava fixa. Ah, mas então se Qzão não tivesse fixa, essa energia que ela tem aqui nesse ponto, gerado por Qzinho, olha que legal, pela interação Qzão e Qzinho, ia empurrar Qzão, não tem força elétrica entre eles, que é um par de ação e reação, A empurra B, B empurra A. Então, quer dizer que Qzão também sairia para a direita, no caso, a sua esquerda, sairia. Por que não saiu? Porque está amarrada, está fixa. Ela está presa no chão. Caramba! Então, se eu tiver duas cargas positivas e abandono, elas vão embora? Vão. Significa que nesses dois pontos, devido a esse par de cargas, eu tenho uma energia potencial elétrica em cada um dos pontos. Sim, sim. Naquele ponto onde o Qzão está, Júlia, tem energia potencial. Exatamente. Exatamente. Quer ver? Posso fazer uma analogia, Júlia? Olha aqui, ó. Está se movendo? Não, mas tem uma energia potencial gravitacional? Tem. Aí como é que eu sei? Ué, caiu. Eu soltei. Se eu soltar essa carga Qzão que está fixa, eu estou segurando ela, está fixa. Se eu soltar, ela vai embora. Perfeito? Boa pergunta. Obrigado
por participar. Então, vamos lá. Então, a energia desse par de carga é K0, Qzão, Qzinho sobre D. Tamo junto? Vida que segue. Tá aí a equação. K0, Qzão, Qzinho sobre D. E agora, vamos fazer um exercício? Opa, tem alguém me chamando aqui no chat. Tiago, vamos lá. Se o sinal fosse positivo de uma das cargas, a distância iria se diminuir constante, negativo? Ah, se o sinal fosse negativo de uma das cargas, a distância iria diminuir? Sim, a distância diminuiu. Uma é positiva, outra é negativa. Agora a força não é de atração, Tiago? Então, ia fazer isso aqui, ó. Elas iam aproximar. Ao invés de ser repelida, elas iam aproximar. A distância, sim, ela ia diminuir. Perfeito? Vamos lá? Vamos para essa questãozinha aqui, então, ó. 1 minuto para vocês fazerem ela para mim. No campo de uma carga Q, 2 vezes 10 a menos 7 coulombs, considere um ponto P a 0,2 metros. Está aqui. Uma carga e um ponto. Qual a energia potencial elétrica de Q é igual a 1 microcoulomb adquire ao ser colocada em P? Eu vou abandonar uma carga aqui, ó, e ela vai para P. Eita ferro. Que energia vai ser essa? 1 minuto para vocês. Veja bem, Augusto, boa pergunta. Diferença de potencial, nós usamos U. Entendeu, Augusto? Potencial num ponto, V. Energia potencial é mesmo. É P, é pote, é zão, tanto faz. Tá certo? Quando eu falo DDP, nós geralmente usamos U. Potencial, usamos V. Potencial no ponto A, VA. Potencial no ponto B, VB. Diferença de potencial de A para B, VA menos VB ou UAB. Tem gente que põe VAB também, aí você vai interpretar, vai interpretar o que está escrito. Certinho? Tranquilo? Eita, Fel, parece que está gravando na nuvem. Vamos lá, então. Olha só. Por nada, tamo junto. Fizeram aí para mim? Espera um pouquinho. Tá, tô esperando. Posso esperar muito não, posso ficar parado não, eu fico agoniado. Vamos lá, então? Olha só. Vou aplicar a equação de energia potencial, que é o que ele me pede, né? Qual que é a energia que ele adquire? K0, os dados estão aí. Aplicação direta da equação. K0, Qzão, Qzinho sobre D. Fácil, tranquilo, interessantíssimo esse tipo de situação, interessantíssimo esse tipo de exercício, tá certo? Muito, 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 muito importante. Gente, eu preciso que você guarde uma coisa eternamente na sua cabecinha. Todas as vezes que alguém falar energia, eu quero que acenda uma luz. Opa! Esse assunto o Alan falou que é importante. Falou energia, falou trabalho, falou quantidade de calor. Esses são assuntos recorrentes em qualquer processo seletivo, qualquer vestibular, em qualquer Enem. Tá certo? Eletrostática é uma matéria muito cobrada no Enem. Mas nos outros vestibulares são. Tá certo? A eletrostática vai te preparar para as aulas de eletrodinâmica. Nós vamos começar em breve. Resposta 9 vezes 10 a menos 3 Joule. Tá certo? Exercício tranquilo, fácil. Acho que não teve nenhum desafio para você nessa questão. Agora tem um assunto muito, muito, muito relevante, que é chamado superfície equipotencial. O que seria essa superfície equipotencial? São superfícies... Alguém chamou aqui? O que são superfícies equipotenciais?
Olha o nome, olha o texto. São superfícies que têm o mesmo potencial elétrico. Pessoal, eu quero que você preste muita atenção nisso aqui. Isso, perfeito, Lucas, perfeito. Só que você não vai usar a palavra potência, porque potência é outra coisa. Você vai usar a palavra potencial, tá certo? Olha só, pensa aqui comigo. Eu tenho aqui, cara, olha para esse desenho. Isso aqui é minhas linhas de força, então isso aqui é meu campo elétrico. Aqui, eu tenho uma placa positiva ou negativa? Já deve ter respondido, né? O campo elétrico ele não sai do positivo para o negativo? Ele sai da placa positiva para a placa negativa. Ele sai do quê? Da placa positiva para a placa negativa. Da placa positiva para a placa negativa. Crianças, lembra que eu te falei? Ele não vai te falar onde é que está a placa positiva? Onde está a carga positiva? Não. Olha o dedinho. Não vai te falar isso, não. Você que tem que saber. Você tem que saber que aqui tem uma placa positiva e aqui tem uma placa negativa. Então, essa linha perpendicular ao campo elétrico, lembra que eu te falei que o potencial é um ponto na linha de força? Que é um ponto no campo elétrico? Esses pontos aqui, ó, eles estão equidistantes da placa positiva, estão equidistantes da placa negativa. Então, todos esses pontos aqui possuem o mesmo potencial elétrico. Isso aqui é uma superfície equipotencial. Isso aqui, todos esses pontos têm o potencial VA. Todos esses pontos têm o potencial VB. Todos esses pontos têm o potencial VC e aqui é para o VD. Então, esse potencial nesse ponto é VA. O potencial nesse ponto é VB. O potencial nesse ponto é VD. Nesse ponto é VC. Veja, VA não é igual a VB, que também não é igual a VC, que também não é igual a VD. Eu preciso que você pegue um papel e escreva um negócio importantíssimo. Eu preciso que você escreva isso. Quanto mais próximo da carga positiva, maior o potencial. Vou repetir de novo. Quanto mais próximo da carga positiva, maior o potencial. Quanto mais próximo da placa positiva, maior o potencial. Quanto mais próximo da placa positiva, maior o potencial. E quando estiver próximo da placa negativa ou da carga negativa, menor o potencial. Perfeito? Então, por isso que eu acabei de falar para você, eu preciso que você entenda, olha que coisa interessante. Preciso que você entenda o negócio. Esse potencial aqui é quem mesmo? VA. Esse potencial aqui é quem mesmo? VB. Quem é maior? VA ou VB? Quem? Não respondam todos juntos? VA é maior que VB. E VB maior que VC. E VC maior que VD. Então, aqui, ó, VA maior que VB, maior que VC, maior que VD. Poderia falar 100 volts, 80 volts, 60 volts, 40 volts. Tá ok? Uma outra informação importantíssima é sobre como que o potencial elétrico cresce ou como o potencial elétrico decresce. Eu quero que você entenda assim. O potencial elétrico decresce no sentido do campo. O potencial elétrico decresce no sentido do campo. Ou seja, o campo elétrico está para cá, o campo elétrico vai diminuindo no sentido do... Perdão, o potencial elétrico vai diminuindo no sentido do campo elétrico. O potencial vai diminuindo no sentido do campo elétrico. Isso é muito relevante, muito importante, para isso que nós vamos falar agora. Olha o que vai acontecer aqui. Ótima pergunta. Potencial não é uma grandeza escalar? Vamos voltar lá naquela equação do potencial, K0 Q sobre D? Vamos pensar numa carga, fica mais fácil entender. Potencial não é K0 Q sobre D? Quanto menor a distância, maior o potencial? Então, quanto mais próximo da carga, ou seja, a distância for menor, maior é o meu potencial elétrico. E o que vale para a carga, vale também
para a placa, certinho? Pelo mesmo, só um minutinho que você vai entender, ô Franciele. Vamos lá, olha só. Olha para esse exemplo aqui. Olha para isso aqui. Vamos entender aqui. Como é que eu calculo potencial perto dessa carga aqui? Não é K0 Q sobre D? Não é K0 Q sobre D? Então, eu vou calcular o potencial. Todos os pontos aqui, ó, têm o mesmo potencial. V1, 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 V1 e V1. É uma superfície equipotencial. Sei calcular esse potencial? Sei. K0 Q sobre D. Perfeito? Vou afastar dessa carga. Vou fazer isso aqui. A colega que me perguntou que não entendeu por que diminui. Olha para esse exemplo. Substitui nessa equação. Se eu aumentar essa distância, o potencial diminui? Diminui. Não mexi no K, não mexi na constante, estou mexendo na distância. Eu aumento a distância, meu potencial elétrico diminui. Tenho V2. Então, V1 é maior que V2. Interessante. V1 é maior que V2. Espera aí. E se eu fizer isso aqui? Esse é o meu potencial elétrico V3. Todos esses pontos aqui, ó, turminha, tem o potencial V3. Todos esses pontos têm o potencial V2. Todos esses pontos têm o potencial V1. Então, quem é maior? V1, V2 ou V3? V1. Depois é quem? V2. Depois é quem? V3. Isso, ótimo paralelo. Muito bem, Thiago, exatamente. Como se fosse exatamente isso. Perfeito, bom paralelo. Olha só. Então, então V1 é maior que V2, é maior que V3? É. V1 é maior que V2, que é maior que V3. Então, deixa eu fazer uma pergunta. Aí, ó. E o meu campo elétrico? Essa carga não é positiva? Carga positiva gera campo de quê? De afastamento, não é isso? Então carga positiva gera campo de afastamento. Campo positivo gera campo de afastamento. E o campo, ele é perpendicular ao potencial elétrico. Não foi isso que eu havia argumentado com vocês? O campo é perpendicular ao potencial elétrico. Ou melhor dizendo, o potencial elétrico é perpendicular ao campo elétrico. Esse ponto aqui não é V1? Esse ponto aqui eu não tenho V2? E esse ponto aqui eu não tenho V3? Eu tenho V1, V2 e V3. Quem é maior? V1, depois V2, depois V3. Percebeu que o potencial decresce no sentido do campo elétrico? Então, o potencial decresce no sentido do campo elétrico. Importantíssimo isso. Anota isso aí no canto, na beirada do papel. Pega a caneta, escreve aí no caderno, na mão, na camisa. No sofá não, tá certo? Importantíssimo. Por que é importante? Eu já vi questões que eu fazia assim, ó. Põe uma carga aqui, outra carga aqui, e joga e fala que elas estão em repouso, e põe um ponto aqui e um ponto aqui. E põe a linha de força. E põe o sentido da linha de força. Pelo sentido da linha de força, saindo daqui e vindo para cá, você sabe que essa é positiva e essa é negativa. Aí ele vira e fala assim, ó, qual potencial elétrico é maior? No ponto A ou no ponto B? Justifique sua questão. Justifique sua resposta. A resposta seria, o potencial elétrico é maior no ponto A, pois ele está mais próximo da carga positiva.
poderia até florear, poderia até falar assim, coisas assim, ó, o potencial elétrico é maior no ponto A, pois o potencial é uma grandeza escalar, e o potencial elétrico resultante das duas cargas em A é maior do que o potencial elétrico resultante das duas cargas em B. Mas, do jeito que eu falei inicialmente, tá certo, feliz da vida o examinador ficaria. Tá certo? Olhando para esse desenho, quanto mais próximo da carga positiva, maior o meu potencial. Então, vem cá, vamos entender uma outra pergunta, terceiro ano? Conversa comigo. O que acontece se eu abandonar uma carga aqui, ó? Por aqui, uma carga positiva. O que acontece se eu abandonar uma carga positiva ali? O que você acha que vai acontecer? Vou abandonar uma carga positiva aqui, nesse ponto. O que você acha que vai acontecer? Muito bem, gostei de ver, as respostas estão indo bem. Continue assim, muito bem. Isso, ótimo, Vinícius, muito bem. Júlia, muito bem. Lucas, muito bem. Perfeito, perfeito, gostei disso. Agora pensa para mim. Ótima pergunta, ótima resposta, Victor, gostei disso. Exatamente, eu quero que vocês pensem agora, antes de eu responder o que vai acontecer, por que isso vai acontecer, e eu quero que você pense, muita gente respondeu por força. Eu quero que você me responda agora pensando em potencial elétrico. Em potencial o quê? Elétrico. O que vai acontecer com essa carga ao ser abandonada em V1? Dam, 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 dam. Dam, 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 dam. Você está percebendo que tudo que eu ensinei lá atrás, eu estou resgatando aqui? Força, campo, energia. Muito bem, Lucas. Falou perfeito o que eu queria ouvir, Lucas. Excelente. Excelente. Pessoal, veja bem. Estou gostando de ver as respostas. Estou gostando de ver a participação de vocês. Excelente isso. Eu fico muito feliz quando vejo que vocês estão acompanhando, estão entendendo, tá discutindo comigo. Não, Júlia, não tem a ver com a velocidade. A energia que ele vai adquirir, a energia potencial tem a ver com a velocidade, entendeu? O potencial não tem a ver com a velocidade, mas a energia que adquire no potencial tem a ver com a velocidade, perfeito? Olha só, eu fiz um comentário, expliquei até aqui pra gente, tá certo? O Augusto está me perguntando o que vem a ser o potencial exatamente. Augusto, o potencial, ele é um ponto em cima do campo elétrico, entendeu? Esse ponto me dá um potencial, uma capacidade de realizar trabalho. Me dá um desnível na minha energia que vai me permitir essa carga andar, afastar ou aproximar. Basicamente, essa é a ideia. Olha só, falta menos de um minuto, eu já vou me despedindo de vocês, tá certo? Foi muito bom falar com vocês. Victor, campo elétrico nulo, formando que a potencial elétrico nulo também. O campo elétrico não vai ser nulo se as cargas forem de mesmo sinal, viu, o Victor? Não vai ser nulo, não. Próxima aula você me toma essa pergunta de novo que eu explico, tá certo? Então vem cá, pessoal. No próximo encontro eu retomo esse slide e falo a resposta para vocês. Tudo bem? Gente, muito obrigado. Vida longa e próspera, a aula já está encerrando, falta menos de um minuto aí para encerrar. Já vou interromper aqui o compartilhamento. Muito bom falar com vocês e continue estudando, focado e dedicando. Forte e distante abraço. Ixi, cancelou.